Tem uma falsa ideia de que todo inadimplemento decorre, de uma relacionado ao caixa Hum. da administração e nem sempre é assim. Então, pegando esse gancho que onde tu falas que realmente, às vezes, você não tem aquela previsão contratual com juros. Isso acontece muito quando a gente pensa em reajuste, repactuação de contratos de execução continuada, e aí você participa da licitação, uma empresa que talvez seja inexperiente vai lá, participa, o contrato é inicialmente previsto por 12 meses, mas no final ele dura 5 anos. Na lógica e na prática, todo mundo sabe que a gente vai ter um aumento nos custos, mas a administração ela faz o quê? Ela nega pedidos de reequilíbrio, pedidos de repactuação, porque ela diz o seguinte: simplesmente não está previsto em contrato. Eu não tenho previsão, então tu não tem direito. Ou se tu deixa, de repente, tá lá no contrato, deixa de pedir em tempo hábil, que ali é 1 ano de intervalo, você tem o direito, vai estar precluso o seu direito. Então, é preciso ter muita atenção, porque são regras específicas e que você tem que estar atento o tempo inteiro. Porque senão, você vai receber respostas que são extremamente legalistas e nada assim a fazer. Uhum. E aí você daqui a pouco vai precisar judicializar isso, não vai conseguir resolver administrativamente. Colocando em outras palavras, né, essas respostas legalistas, né, eu diria que são respostas que se ancoram, se apoiam em interpretações meramente formais, assim, né, Sim, em que a administração, porque tem o poder da caneta, né, isso é uma coisa que tem que ficar claro aqui. Quando o servidor público, ele pega a caneta dele, ele escreve, ele assina, ele faz o ato administrativo, esse ato administrativo tem presunção de regularidade. Então, discutir judicialmente até esse ato administrativo apresenta suas dificuldades, né? Agora, acima de tudo, o contratado público, ele fica sem ter meios, sem judicializar, de mudar o entendimento da administração a respeito daquilo. E sempre traz um quê de desconforto o ajuizamento de uma ação com relação a um contrato que ainda está em andamento. Então isso é muito isso é muito desconfortável. é porque desgasta aquela relação, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que eu levo para judicializar, eu vou estar imputando responsabilidades àqueles servidores que deveriam olhar o caso concreto, com um pouco mais de razoabilidade para tentar resolver administrativamente. Não é isso que acontece na prática. Prefere que eu judicialize e, ao mesmo tempo, eu estou executando um contrato. Então, cria uma série de embates ali desnecessários com fiscais de contrato, coordenadores de despesa, que poderiam ser ultrapassados se a gente tivesse uma análise do caso com mais detalhes, né? Se fosse razoável, que a gente vê que não é razoável. Então, parece que o empresário é obrigado a fornecer e sempre obrigado a fornecer e não tem nenhuma voz diante daquele contrato. Então, isso penaliza muito todas as empresas, porque não se consegue entender porque que o diálogo não é formado. Então, eu sempre achei, o diálogo com a administração, além de você precisar formalizar tudo que você fala com eles, você precisa estar aberto a esse diálogo, que ele aconteça da forma mais tranquila possível, mais amena possível. Até é refrescante ver que algumas gestões estão mais abertas ao diálogo, né? Inclusive buscando métodos alternativos para resolução de conflitos. E isso é refrescante, eu acho que a gente vai nessa direção. Até acho que está no nosso DNA aqui no escritório evitar a judicialização o tanto quanto possível, né? Isso é uma coisa importante. Mas assim, pensando na experiência daqueles clientes que nos procuram, falando dessa diferença entre cobrar o devedor público e cobrar o devedor privado. Eu acho que de cara aqui a gente pode jogar algumas coisas para cima. E a primeira delas é que o gestor público, como regra geral, ele está muito mais preocupado com o seu cargo, com a sua viabilidade eleitoral, enquanto a empresa privada está preocupada com as lesões, os prejuízos decorrentes desses inadimplementos, né? Quais são algumas das consequências disso tudo? Então, o gestor público, ele tem um incentivo enorme a não pagar, porque vai ficar para as próximas gestões
e ele vai utilizar aqueles recursos para despesas do dia a dia dele que vão dar voto e vão, enfim, dar mais conforto para a gestão dele. Enquanto na empresa privada, se tu deixa de fazer o pagamento ali, a gente tem multa, tem juros, tem correção monetária, tem uma série de coisas, então isso é diferente. O ajuizamento de uma ação de cobrança contra a empresa privada é um inconveniente grande. Ele vai ter que pagar advogado, ele vai ter que ficar atento com relação àquilo ali. Bloqueio de conta daqui a pouco. Um bloqueio de conta, penhora de bens e por aí vai. O ajuizamento da ação perante a administração pública é um alívio. Isso aí vai ficar para as próximas gestões. Quem vai receber por precatório. E quem vai pagar certamente não é aquele que está recebendo o mandado de citação da nova ação judicial, né? Inclusive, nesse contexto, há administrações que vão dizer que, uma vez ajuizado o processo, ele já não pode mais dialogar em âmbito extrajudicial. Exatamente, tem essa falta de flexibilidade. Inclusive, tem órgãos públicos que contam com uma portaria que se o particular judicializar o caso, não há mais nenhuma possibilidade de negociação administrativa. Então, falta flexibilidade nesse